Olá, começando mais um episódio da Fórmula Podcast. Você sabe, a Fórmula Digital patrocina o A Fórmula Podcast. Esse programa é veiculado na Rede Sul de televisão, canal 55.1 UHF e 11 da NET. Também a gente transmite os nossos programas em todas as nossas plataformas digitais, Spotify, Shorts, YouTube, LinkedIn, Facebook e tudo que tu imaginar. Bom, o papo hoje ele é muito especial. Eu trouxe aqui a Cláudia Lacerda, uma amiga, uma parceira, cliente, né? Presidente da Amicro. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, maravilhoso. Muito bom estar aqui. Hoje vamos falar bastante sobre vendas, sobre negócios, né? Mas também falar um pouquinho sobre o sucesso que foi o segundo Congresso Sul Empreendedor. Uhum. O que foi esse evento aí? Passar para nossos parceiros, nosso público, né? Eu até suspiro quando me perguntam tamanha honra de ter participado e ter organizado e ter tido vários diretores, alguns que puderam, né, envolvidos, diretores da Micro envolvidos nesse congresso. Bom, quem organiza evento, o nível que for, sabe da dificuldade de organizar um evento, de toda a parte de ações, de planejamento, enfim, e principalmente o tempo que se precisa ter. E nós não tivemos esse tempo. Foi assim, ó, um desafio quase que insano, porque desde março nós estávamos desenvolvendo esse congresso, digamos assim, de uma maneira, para menos de 3 meses recebermos uma orientação superior dizendo, olha, é de outra forma. Então, foi assim, ó, uma movimentação grande dos diretores para que o congresso acontecesse com o sucesso que foi. Nós tivemos inscrições no Simpla de mais de 300 pessoas para participar do congresso. Claro, sempre a gente diz, existe uma quebra, uma pequena quebra, né? Mas o congresso foi, assim, espetacular no sentido de palestrantes e os temas. Teve uma vez que, inclusive, disseram assim, um congressista, ele estava falando com outra pessoa e eu estava perto. Ele disse assim, eu nunca vi um congresso que os temas linkavam um com o outro dentro de uma cronologia. Então, aquilo ali foi um bálsamo dos meus ouvidos e eu comentei isso com os diretores, até para que eles se sentissem motivados. Foi muito legal. Entendo que a gente tenha atingido o objetivo. O objetivo da Micro é capacitação, é fomentar networking, fazer com que os negócios do micro, do pequeno e o MEI sejam realmente sustentáveis, orgânicos e perene. A gente quer que o negócio cresça. E os conteúdos que nós trouxemos foram conteúdos que é da prática, né, do dia a dia do empreendedor. Que legal, espetacular. Eu presenciei, né? Participei também. Foi lindo, né? Eu fui como parceiro lá, enfim, mas eu quero também participar. Quero poder saber como eu entro na micro, enfim, quero poder fazer parte desse movimento, né? Muito bom. A gente que empreende, a gente falta conhecimento, falta instrução, né? E tu tá hoje numa liderança que ajuda muitas empresas, né? O empreendedor, às vezes, ele se sente acuado, se sente inseguro, às vezes tem medos, não sabe para onde lado vai e falta um direcionamento. A gente sabe que o governo, o Estado não ajudam muito, às vezes, né? Mas vocês têm a entidade aí que acolhe, que ajuda, que ensina, né? E vocês ensinando o pequeno empresário ali, vocês vão estar melhorando vidas, né? Exatamente. Famílias, né? Exatamente. Esse é o foco da Micro, um dos pilares, né? É a capacitação. A ideia sempre foi. Por que eu digo ideia? Porque depende muito do ser humano, né? Mas a ideia é tirar aquele empreendedor da informalidade e fazê-lo entender que ele saindo da informalidade, ele só tem benefícios, né? Benefícios de INSS, enfim, série de benefícios. E que faz com que ele comece a crescer, Perfeito. porque ele começa a ter a visão do negócio dele.
né? Um dia que ele consegue melhorar os processos dele, os procedimentos, a coisa mais simples que a gente observa, quanto que eu coloco, qual o valor do meu produto e do meu serviço. Muitos nem Precificação. sabem precificar. Nem sabem precificar. Vai abrir o e-commerce, colocar numa plataforma de venda. Precisa tirar foto do produto, ou às vezes até da fachada do negócio dele. Eles não sabem tirar foto. Pois é. Quando eu comecei o meu negócio, eu não sabia precificar. Eu levei anos para saber. E levar anos para saber envolve anos de tortura, de dor, entendeu? Se eu soubesse precificar lá no começo, eu acho que em 2 anos já estaria fazendo sucesso. Para te ver como a falta do conhecimento. Hoje eu entendo que a precificação não é só colocar os custos da operação em uma margem de lucro. Até uma das formas de precificar isso. Não é muito inteligente, mas é uma das formas. Existe uma outra forma de precificação, que é aquela que tu mede pelo mercado. Então, tu está começando uma empresa, a tua concorrência está vendendo o produto a R$ 500. Tu pode começar o teu produto a R$ 500, mas a chance de tu errar é muito grande. Né? E tem uma outra forma de precificação que não se baseia nem pelos custos, nem pelo mercado, se baseia pela experiência. Por exemplo, Apple. Né? Por exemplo, grandes marcas, elas entregam valor. Né? Então, elas não colocam os custos ali. O valor está atribuído muito pela visão do cliente. Então, Né? Então, tem várias formas de precificação. Né? Então, eu senti isso na pele, não sabia precificar, hoje eu sei. E aí eu comecei a respirar, sabe? você deu o exemplo da Apple, né? A Apple, desde o início, eles sabiam precificar no sentido da qualidade da marca, no sentido do status de ter. Eles não tinham não eram nem conhecidos no mercado, né? Perfeito. Quem assistiu o filme Jobs sabe disso. Mas eles já tinham a postura de um empreendedor, né? Não, tu quer comprar a maçã custa tanto. Entende? Sim. Então, isso, eu sempre digo assim, ó, isso não é eu que digo, o mercado diz. Uhum. Empreender não significa que tu tenha que sofrer, que tu tenha que empreender sozinho. Justamente, tu olhando ao teu redor, como é que o mercado se comporta? Faz a tua pesquisa de mercado, com certeza, porque são ferramentas que tem aí à disposição e muitas vezes, muitas ferramentas de forma gratuita na internet. Faz a tua pesquisa de mercado para ver como é que teu concorrente se comporta. É isso que tu queres? Tu queres ser um concorrente também do teu concorrente? Ou tu queres te destacar? Perfeito. De que forma tu quer te destacar? Né? Então, comprar sapato, qualquer lugar vende sapato, qualquer loja de calçado vende sapato. Mas por que me faz entrar num empreendimento, numa loja? Por que aquele sapato me chama atenção? Ele é preto, ele tem salto. Por que eu compro naquela loja e não compro na outra? Então, tudo essa visão é a visão do empreendedorismo, é a visão do mercado, é a visão de negócio. E é isso que a micro traz. Me permite eu fazer essa fala. Todas as instituições que trabalham aí no mercado trabalham agora, estão trabalhando e já faz algum tempo, algumas até, o pequeno, micro e MEI. Tá? Essa pandemia, muitas instituições entenderam que a força motriz da economia realmente é o micro, pequeno e MEI. E em cima disso, porque essa categoria fez o Brasil não parar, definitivamente, Verdade. tá? Então, muitas instituições estão trabalhando, algumas há mais tempo e outras recentemente, o micro, pequeno e MEI. A micro não é diferente. A micro é a instituição que representa esta categoria. Então, é muito importante que o mercado saiba que agora o micro, pequeno e MEI agora tem uma associação que efetivamente representa, buscando treinamentos, capacitações, networking de todas as formas, através de feiras, inclusive, né? Alguma assessoria? Assessoria técnica,
né? Isso é Perfeito. importante. Vocês fomentam, né, negócios ali. Exatamente, para dar o norte para o pequeno, micro e MEI, tá? E principalmente buscando leis mais favoráveis, né? Agora, tanto o governo ele está mais flexível, lançando leis, lançando situações melhores para o micro, pequeno e MEI, mas ainda é pouco. É pouco. Perfeito. Precisamos fazer mais por essa categoria, por esse segmento. Perfeito. Mas eu quero agora saber um pouquinho da Cláudia Lacerda, né? Qual a tua origem, né? Como é que tu trilhou para chegar até onde tu chegou, né? Conta um pouquinho para nós, mais brevemente, aí, um pouco da tua história. Eu quero saber também do teu livro. Bom, a Cláudia Lacerda, eu costumo dizer que ela é uma inquieta, tá? E eu sou mesmo inquieta desde que me conheço por gente. Eu assisti certa vez uma fala do professor Clóvis de Barros Filho, professor Clóvis de Barros Filho, onde ele disse que, meio sem querer, a vida colocou ele dentro de uma sala de aula, né, quando ele tinha que fazer as apresentações. E eu me identifiquei muito com essa fala, porque mesmo sem querer, a vida me colocou na frente de uma sala de aula. Eu sou gaúcha, morei por 18 anos em São Paulo e por muito tempo, uns 10 anos, 11 anos, eu trabalhei na DHL de São Paulo. Meus filhos são paulistas. E lá na DHL houve uma ação interna, uma endomarketing, uma ação de endomarketing do RH, que todos os novos funcionários iriam participar de pequenos cursos de orientação. Como que a vendas procede, quais são as atividades e atribuidades da vendas, cobrança, logística, enfim. E o pessoal de RH veio falar na época com o meu gerente de vendas e disse: a gente quer começar esse programa aqui com vendas. Então, vocês precisam bolar um pequeno curso de dizer como é que é a vida de um vendedor da DHL, né? Tabela de preço, cálculo de descontos, como é que se preenche um conhecimento aéreo, essas coisas todas. E elas disseram assim: a gente quer começar com a área de vendas e tem mais, a gente quer começar com a Cláudia, que ela seja a primeira a ministrar esse pequeno curso. E ali foi um desafio. Ali foi um desafio porque eu tive que montar o grupo, montar a apresentação. Na época não era PowerPoint, era retroprojetor, lâminas. E mostrei para os colegas, eles: tudo bem, Cláudia, o que tu decidir está decidido, sim, não, vocês precisam saber, porque vocês vão dar os cursos depois, no passar do tempo. E aí nasceu a Cláudia. Né? De início, aquela situação que todo mundo fala: é o meu plano B. Sim. Né? E eu disse assim: não existe plano B. Porque para eu ter o plano B, significa que o plano A não deu certo. Né? E eu disse: não, esse é o meu plano A. Quando eu sair da DHL, por algum motivo, eu vou me tornar uma palestrante, instrutora. E aí eu fui atrás de conhecimento. E aí foi assim, uma coisa incessante. Eu fui atrás de conhecimento. Fiz cursos de oratória, de técnica de apresentação. Fui buscar temas que o mercado necessitava para ter até a proficiência no assunto. E nasceu a Cláudia. Aí, quando a Cláudia saiu da DHL, porque a Cláudia pediu para sair da DHL e voltar para Porto Alegre, eu fui chamada, minha primeira palestra no Comitê de Secretárias da AmCham, Nossa, da Câmara Americana aqui de que Porto Alegre. show. Tá? Até hoje, a pessoa que me chamou é uma amiga querida. Ela era coordenadora do Comitê das Secretárias da Câmara Americana. E eu fui assim, com medo que tu não tem noção. E assim, eu vou. Uau, Vou. que mulher. Fui. Perfeito. Fui. Mas sabe que aí cada um tem seu estilo, né? Sim. Às vezes o medo paralisa. O medo, para mim, não me paralisa. Mas eu vou com consciência, né? Vou me desafiando. E aí fiz a palestra. Claro, foi a minha primeira palestra. Gostei? Não gostei, mas o pessoal gostou. E ninguém ficou sabendo que era a primeira palestra. E aí começou.
Aí a Câmara Americana me indicou, de Porto Alegre, me indicou para a Câmara Americana lá de São Paulo. Eu fui ministrar essa mesma palestra e aí começou. E aí ninguém me segurou. Isso tem 20 anos. Uau. Isso tem 20 anos. Então, tem temas que eu domino, temas que permeiam a gestão empresarial e a gestão pública, e eu domino. Cláudia, tu fala de tudo? Não. Mas do que eu falo, eu tenho conhecimento. Falo sobre 5S, a parte da qualidade da gestão da qualidade, sistema de gestão de qualidade. Falo. Eu sou avaliadora nível 1 do PGQP. Então, não é porque eu não sou uma aventureira. Gosto de deixar claro isso. Os temas Sim. que eu ministro são temas que eu tenho conhecimento. E eu tenho mantra, tá? Amo que faço e faço que amo. Isso é real, é do coração. Perfeito. Muito empreendedor tá na ativa, mas não sabe vender, né? E o que tu diria para o pequeno empreendedor ali, enfim, que não buscou se capacitar, acha que vender é só oferecer de qualquer forma, né? Como um pequeno empreendedor pode começar e vender? O que tu diria? O que ele tem que se vestir bem, dominar o seu mercado, né? Fazer um curso de oratória. Para alguém que está começando a empreender, o que tu falaria para essa pessoa? Bom, a tua pergunta praticamente é uma resposta. Aquele empreendedor que quer vender, mas não se capacitou, a primeira situação ele precisa se capacitar. Porque vender é uma habilidade. Só que é uma habilidade que tu precisa desenvolver. Todos nós temos habilidades. Não é dom. Não é dom, é uma habilidade. Perfeito. Tá? Então a gente trabalha essa habilidade que vira depois um dom. Pode até virar. Tá? Mas nem todo mundo sabe vender. Porque se fosse um dom, todo mundo venderia. Eu sempre digo assim, ó, tu vende a tua ideia, tu vende a tua imagem, tu vende a tua competência, tu vende a tua credibilidade. Tu vende, quem tem filho, vende a ideia que o que o pai e a mãe tá dizendo é muito bom. Então, tu tá vendendo. Então, nós somos vendedores. Tá? Todo mundo vende alguma coisa. Todo mundo vende. Aquela pessoa que está numa recepção, que disse que nunca vai vender, tá vendendo. Tá vendendo. Pelo menos o tempo dela, as 8 horas, né? Exatamente. Tá? Só que para eu vender de forma que as pessoas queiram, que digam, eu quero esse teu produto, eu quero esse teu serviço, tu tem que desenvolver. E aí é uma habilidade. Por quê? Porque quando tu desenvolve a habilidade. O dom, digamos assim, como tu falou, não é um dom. Todos nós sabemos vender. A gente tem que desenvolver habilidades, técnicas de persuasão. Quando é que tu para? Quando é que tu não insiste para não passar o chato? Também eu vejo que tem muita gente que vende, mas na verdade não é bem uma venda. A gente fala aqui que é mais tirador de pedido, né? Que a empresa vai lá, ela faz tudo o marketing, a comunicação, gera aquele monte de lead, aquele monte de contato, o cliente liga, atende, oferece e tal. Isso não é bem uma venda. Eu acho que o vendedor mesmo é aquele cara que, tudo bem, ele recebe, atende, vende e mantém um relacionamento. Assim como também aquele vendedor que ele vai atrás da demanda, não espera a demanda da empresa, né? Então eu conheço muito vendedor que, só espera a demanda da empresa. É isso. Não estou indo bem esse mês e tal. Não é culpa da empresa. A empresa está, às vezes, se puxando, está pagando o que pode e que não pode no Google, né? Sim. E aí é um mês, uma pandemia, sei lá, o momento, é uma Copa do Mundo. Se você tivesse feito o trabalho lá atrás, um mês antes, 6 meses antes... Planejamento e ido atrás de outras demandas, você conseguiria bater as metas. Pelo menos eu penso assim, sabe? Sim. Tu tá completamente certo também no meu pensamento. É que nós precisamos entender a diferença da função vendedora e de efetivamente tu ser um vendedor de ponta, um vendedor de postura. Né? Função vendedor, tu entra numa loja, tem vários vendedores lá, eles estão na função de vendedor. Mas tu percebe justamente aquele vendedor que se destaca, que realmente não está só na função de vendedor. Quando tu só tira pedido, tu tá na função de vendedor. É muito fácil. Né? Tu tá com um bloco, sei lá, né? Um bloco antigo, mas tu tá com teu tablet, tirando o pedido, entra no teu carro, enfim, e vai embora. Pronto, tirou o pedido.
Isso não é vendedor, isso é tirador de pedido, né? O vendedor é aquele que sai da função de vendedor e começa a gerenciar a própria carreira dele como vendedor. Eu gerenciei a minha carreira como vendedora. Eu entrei na DHL como vendedora e saí de lá gerenciando uma equipe de couriers. Couriers que a gente Perfeito. chama são entregadores, né? Porque eu quis. Eu gerenciei a minha carreira para ser isso. Tu tá me dando um insight agora com tudo que tu falou. Eu entendi, veio na minha cabeça isso aqui agora, que a gente tem que entender nós como empresas também. Se tu tá trabalhando hoje para uma empresa, tu tem que entender que tu é uma empresa também. Como é que tu vai gerenciar isso? Esse volume, tu vai ficar parado esperando as coisas acontecerem ou tu vai atrás, né, dessa tal sorte, né? Então, vejo muito isso, muita gente estagnado, não pega um livro para ler, não faz um exercício físico, não, às vezes a pessoa ela sai da empresa, vai direto para casa, como não fez um exercício nada, já é cansado, às vezes estressado, já perdeu aquele brilho, briga com a família, etc, etc, acaba entrando numa bola de neve. Quando na verdade, se a pessoa muda o estilo de vida, vamos lá, a pessoa ela pega, eu quero fazer eu tenho hoje, eu vendo carros de luxo, carros de alto padrão. Onde é que tu pode se conectar com pessoas que comprariam teu carro fora da empresa? Exatamente. Pô, é a Bodytech, é a academia mais cara, é 500, 600 reais ali a mensalidade. É lá que tá os presidentes das empresas, os grandes empresários. Vai pra lá e se conecta. Essa é a jogada. Não é a empresa chegar e te entregar de mão beijada. Aí tu é, desculpa, daí é um vendedor razoável, né? Pra não falar. Eu lá na DHL, quando eu entrei na DHL, o meu gerente, a minha gerente, depois ela saiu, entrou um gerente. E ela dizia assim, você precisa seguir a tua lista de clientes, né? Eu tinha uma Perfeito. lista de clientes da região, eu atendia a região lá, por região. E São Paulo, tu imagina assim, é uma região grande que eu atendia. E eu comecei, tu tem que ir no setor de importação e exportação. Importação e exportação, porque são que usam produtos e amostras que enviam para o exterior enviam e trazem. Tá bom, eu estou entrando na empresa, há de se entender que a minha gerente está certa. Sim. Com o passar do tempo, que é o que tu trouxe aqui, eu comecei a perceber e disse assim, não, mas só um pouquinho. Não é só o setor de importação e exportação que eu tenho que visitar. Que aí me deu a ideia. Numa das reuniões eu peguei, enquanto eu conversava, eu pedi o organograma da empresa. Quem é o presidente? Fui desenhando junto com o meu cliente. Quando eu desenhei o organograma, eu comecei a perceber que a DHL poderia atuar em outros departamentos, não só em importação e exportação. E aí eu comecei a perceber que eu poderia atacar vendas, né? Perfeito. Atacar marketing. Como assim? Sim, marketing faz eventos. Eles precisam levar de uma cidade para outra, de um estado para outro, folders, cartões de visita, sei lá, alguma coisa para a feira que eles estão organizando. A área comercial vai fazer convenção de vendas. Como é que leva todo o material da convenção? Leva como? Perfeito. E eu comecei a atacar outros setores da empresa. Isso a gente chama de intraempreendedorismo. Show. Só que é muito cômodo, né? Muito cômodo, Maurício, tu pensar assim, tá bom, eu tô vendendo, tô batendo a minha cotinha, tá bom. Só que esse upgrade na tua carreira depende de cada um, depende de ti. Legal que tu falou, né? Acho que interpretei também o que tu falou como a gente ganha mais ou a gente cresce mais com o trabalho depois do trabalho, né? Sim. Então, ficar ali fazendo só o teu básico não vai te levar a nenhum lugar, né? E eu acho um desperdício de tempo mesmo as pessoas não pensarem, elas vivem no modo automático, né? As coisas não estão boas, etc. Ou, às vezes um pequeno curso ali de economia básica resolveria muitas coisas, né? É cômodo para nós, para muitas pessoas. É cômodo. Né? Então, se tu não fizer... Tem um headhunter em São Paulo, há muito tempo, eu nem sei mais o que ele está fazendo da vida, né? O Gutenberg Macedo. Ele tem uma frase que eu levo para a minha vida.
tome conta, tome rédea da tua vida antes que alguém a tome perversamente. Então, tu és funcionário, tem um gestor, nada te impede de ir atrás de cursos, de qualificação, né? Para quando houver a oportunidade, tu ser o primeiro a levantar a mão e dizer assim, eu posso assumir esse cargo. Cláudia, e quando criança, adolescência, né, começo da fase adulta ali, eu achava, falava, batia no peito, eu nunca vou ser um vendedor. Caí aqui de paraquedas, como tu falou ali, né, a vida me colocou nas vendas e tal, né. Graças a Deus, me apaixonei, porque eu tinha essa sensação de que o vendedor passava os outros para trás. O que eu estava persuadindo, roubando, etc. Entrei para uma empresa que eu solucionava problemas e vendia. E aí acabei tendo outra percepção. Vender, eu acho que é isso, né? Ajudar pessoas, né? Exato. E eu já, quantas vezes num processo de venda, em outras empresas, em outros negócios que eu tive, ou trabalhando para outras pessoas, eu indicava meus concorrentes. Incrível a magia, né? Porque daí, depois, passava um tempo, a pessoa voltava a comprar contigo. Sim, com certeza. Eu ouvi de uma conhecida que ela disse assim, que foi feita uma pesquisa que quando tu és criança e tu brinca com tu faz algumas brincadeiras e tu brinca com alguns brinquedos, ali está se delineando a tua habilidade futura. E eu fiquei pensando aquilo, assim, pô, é verdade. Eu, quando criança, não sei tu, mas na minha época, quando criança, eu era vendedora, eu era negociante, eu tinha uma caixa de sapato, não é da tua época, mas existia carbono, uma folha que tu colocava uma folha de caderno, o carbono e uma folha de caderno embaixo, e que tu escrevia em cima saía na folha de baixo. Era o carbono, folha de carbono. E eu fazia fichas dos meus clientes. E quem eram os meus clientes? Os meus amiguinhos vizinhos. Então, eu vendia um tênis para ti, imaginário, tá? E colocava lá, Maurício, um tênis branco. E botava a data. E aí, dias depois, na minha imaginação, eu ia falar contigo assim, Maurício, já comprou o tênis, já tem 1 ano. Tá na hora de um tênis novo, né? O que tu acha? Chegou um tênis de outra cor, bem legal e tal. Assim, e aí eu entendi que realmente, depois tu pensa, sugiro aí cada um de vocês pensarem nas brincadeiras que vocês faziam quando criança, que já era a habilidade de vocês se despontando para o futuro. E aí tu começa a pensar, é verdade, olha só, eu brincava disso, disso, e agora olha o que eu sou. É verdade. Olha o que eu sou. Poxa, sensacional o papo aqui. Tu falou que tinha hora, né? Eu tenho uma reunião bem complicada, longe daqui. Bom, eu confesso para vocês aí que me veem toda semana na Rede Sul TV, Canal 55, plataformas, ao Thomas aí, que eu acho que eu nunca me senti tão bem num podcast, uma pessoa tão afinada e alinhada com o que eu amo, que é vendas. Eu vou sentir muita falta de um bate-papo como esse. Me chama de novo? Não, em pouco tempo. Hoje atrasou muito. E 1 hora ainda é muito pouco. É pouco pra gente bater um papo, porque nem começamos. Então eu vou reagendar contigo. Vamos, eu quero falar sobre técnicas de venda, eu quero falar sobre negociação. Fracassos. Eu ia falar dos meus fracassos. Eu amo isso. Fracassos. Quando eu errei. Eu amo, porque a gente vai em eventos e não estou desvalidando, tá? Sob hipótese alguma, não desvalido. Geralmente o palestrante fala do sucesso. E eu digo, tá, em que momento que tu caiu e que tu levantou e tu é esse sucesso? Eu quero saber. Eu até me arrepia. Então, me chama. Me chama porque eu quero... Esse é um tema muito legal, muito instigante. Saber quando é que tu caiu ali, que tu desmoronou, que tu foi deitar no travesseiro, assim, vou largar tudo isso, não me serve mais isso. E aí tu... Que a vida não é linear, né? Exatamente. A gente queria falar contigo sobre vida, sucesso, felicidade, premiar por outras áreas. E o sucesso não é linear. A gente tem altos e baixos, né? E tem muita gente que cai e não levanta, né? Enfim, tem uma dificuldade muito grande. E eu acho que a gente contando nossas histórias, a gente ajuda outras vidas, outras pessoas, né? A chegarem onde a gente chegou, até ultrapassarem, né? Exatamente. Mas é interessante esse papo nosso aqui, porque eu já me vi em momentos bem complicados sem uma pessoa para me apoiar, uma ajuda, etc.
Tá falando contigo uma pessoa que tem bastante conhecimento, né? É líder hoje da Micro, né? Presidente, né? Tem uma carreira muito bacana. Vou te chamar de novo aqui, Vamos sim. lá. E eu já tô, putz, eu não queria acabar, Thomas, Que mas já fui também coordenadora de núcleo de mulheres. E essa momento na minha vida me ensinou muito. Esse me ensinou bastante. Aí eu caí, levantei e me ensinou bastante. caiu por quê? Por situações da própria vida, né? E não é cair que eu digo, são situações que aconteceram que me desmoronou, entendeu? E liderar pessoas, seja homens ou mulheres, é bem complicado. Muito complicado. É bem complicado. Porque a cobrança é muito grande e muitas vezes existe a cobrança, mas não existe um respaldo do outro lado. E tu tem que saber lidar com isso. Pessoas, a ciência é mais difícil, eu acho que é a do ser humano, né? Lidar com pessoas, né? Aham. Não é muito fácil, né? Ainda mais quando tu tem um bom coração, etc. Nem todo mundo é do bem, né? Enfim, tem que... Aí, quem faz o certo, às vezes, se prejudica. Tem que ter um pouquinho de malícia para tentar permear ali, né? Senão tu... Mas eu ouvi uma frase que eu levo também para a vida. Adoro, vai lá. Eu também adoro. E é do meu guru. Tu só leva a pedrada, tu só leva a pedrada porque tu botou o teu peito na frente. Caraca, arrepiei, E cara. eu disse, poxa vida, é verdade. Tu só leva a pedrada porque tu botou o peito na frente. Que lindo. Sempre quando tu põe o peito na frente, tu tem o ônus e o bônus. Perfeito. Pessoal, ficamos por aqui agora com a Cláudia Lacerda, presidente da Micro, né? Um baita debate aqui agora, uma baita conversa sobre vendas, carreira, sobre o sucesso aí do segundo Congresso Sul Empreendedor também. Cláudia, vamos marcar já um novo episódio, tá? Vamos ficar muito honrados de ter você aqui. Espero que volte. Com certeza. Só convida. Bora? Feito, valeu. Um abraço, pessoal.